a palavra de um dos setores fundamentais no setor público, né? Toda a empresa, toda a entidade, ela precisa que o seu segmento financeiro, a sua parte contábil, a sua parte de gestão de recursos financeiros seja gerida com bastante cuidado, com bastante habilidade, para que seja feito o melhor uso possível dos recursos disponíveis. A gente sabe que em tudo que é lugar, por mais que haja volume de recursos, sempre haverá falta, né? Isso para todas as pessoas. Você pode perceber a pessoa que tem uma empresa que tem uma renda X, ela sempre necessita de um pouco mais para investir e assim vai indo, quase que uma bola eterna, né? Mas eu estou fazendo essa introdução porque nós vamos ouvir agora, pela manhã, a Adriana Faco Souza. A Adriana, ela é secretária da Fazenda do município de Tupancetá há praticamente 5 anos. Ela entrou em 2016, em maio de 2016, e de lá para cá tem sido a responsável por essa secretaria, a Secretaria Municipal da Fazenda de Tupanciretã, que tem um papel fundamental na organização dos recursos e na viabilização desses recursos também. E é claro que a gente convidou a Adriana para falar um pouquinho do que passou, porque ela foi responsável na gestão passada pela Secretaria da Fazenda, mas principalmente do amanhã, né, o que está se esperando, porque tivemos aí, tanto o ano passado quanto esse ano, anos que mudaram a economia no mundo inteiro, e Tupanciretã não ficou fora desta realidade. Mas nós vamos conversar com a Adriana Faco Souza, nossa secretária municipal da Fazenda, nessa manhã. Ela está no centro administrativo e de lá conversa conosco. Adriana, bom dia, como é que está? Tudo bem, Adriana? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Tudo bem? Tudo ótimo. Adriana, 2016, faça uma lembrança de sua memória aí. Como é que foi a sua vinda a Tupanciretã em 2016? Como é que você chegou aqui? E como é que você, hoje, de 2021, vê esse 2016 quando você chegou? Isso, né, Miguel? Como você falou, eu vim em 2016 para Tupanciretã, através de uma indicação, né, de um colega secretário da Fazenda, para o prefeito, que era na época o prefeito Guga, né? E ele estava com bastante dificuldade financeira aqui no município e dificuldades administrativas também e organizacional. E através de uma conversa, então, houve essa indicação e eu estive aqui no município conversando com o prefeito e a gente se acertou e, então, em maio de 2016 eu comecei a trabalhar aqui no município. Foi todo um processo, né, de organização, como é que eu posso dizer, de estruturação, né, de toda a secretaria e de tudo mais, eu acho que de crescimento, de evolução e, na verdade, de toda a secretaria e de toda a administração, né, que a gente, através de um processo, começou pela Fazenda e foi indo em todas as secretarias, né. Adriana, qual é a função, como é que você descreve a Secretaria da Fazenda? Qual é o papel dela numa gestão municipal? Eu vejo a Secretaria da Fazenda como o coração, né, da prefeitura, né, porque se você não souber gerir os recursos do município, nenhuma das outras secretarias você consegue fazer nenhum trabalho, né, Miguel, porque se tu não conseguir cuidar, falando bem o português, né, cuidar dos recursos do município, o município não consegue desenvolver nada das políticas que a administração pretende para o município, né. Então, quando o prefeito se propõe a ter o seu plano de governo, a ter o seu plano de gestão, ele precisa de recursos para poder executar isso, né? Então, a Fazenda em si, ela precisa organizar isso e gerir esses recursos da melhor maneira, que o prefeito consiga, além de manter todas as atividades administrativas, consiga, além disso, fazer investimentos e manter tudo o que a população precisa, né? Que não é fácil, porque a gente sabe que o município, não só o município de Tupanciretã, mas a gente passou por uma crise muito grande que veio, né? Que foi aí o ano de 2016, 2017, e aí se prolongou, e aí a gente passou pelo 2020, que entrou uma pandemia, então, tipo, a gente vem passando por várias etapas que não foram fáceis, né? Teve um vendaval, teve seca, então, tipo assim, ó,
A gente não está preparado para esse tipo de coisa. Então, tipo, eu acredito que a Secretaria da Fazenda ela tem que estar sempre pensando em possibilidades e estar sempre preparado para esse tipo de coisa. Está sempre pensando que pode ter alguma coisa que pode acontecer e o município tem que estar sempre pronto para esse tipo de situação, né? Certo. Bom, como você colocou, a Secretaria tem esse papel fundamental de fornecer recursos financeiros para que as demais departamentos, demais secretarias possam executar o seu trabalho. Mas esse é o lado bom, quer dizer, você consegue, é o lado bom da Secretaria da Fazenda é você disponibilizar esse recurso. O lado ruim é que para você ter esse recurso, você tem que gerir bem, quer dizer, fazer o uso racional, ou seja, economizar os recursos financeiros, né? E também arrecadar, você tem que cobrar IPTU, alvará, não sei mais o que, o que as pessoas, claro, ninguém gosta muito de pagar, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. O município, ele se mantém, né, como eu já falei as outras vezes, de transferências constitucionais, né, que são de recursos federais, de recursos estaduais, né, e também dos recursos que são de receitas próprias, que são dos recursos do município. Então, nós somos obrigados a cobrar os recursos municipais, né? Isso, se a gente não cobra, nós somos apontados por renúncia de receita. Então, nós somos obrigados a cobrar. Então, nós somos, como diz outro, a Secretaria da Fazenda é aquela secretaria ruim, né? Nós somos obrigados a cobrar. Então, fazer o quê? Nós precisamos cobrar para poder também dar em troca serviços, né? Prestar serviços. Não adianta, se o município não tem dinheiro, ele não consegue prestar serviço, né? Ele não consegue se manter. Então, não tem como a gente comprar uma máquina, não tem como tu manter uma estrada, não tem como você manter um transporte escolar, não tem como você manter uma escola aberta se você não tem recurso. Então, tudo isso precisa. Então, por isso que a gente cobra, por isso que a gente tenta manter as coisas em dia, né, Miguel? Perfeito. Bom, você, como eu falei antes, você está completando agora em maio 5 anos. Quer dizer, no decorrer desse período, você fez o fechamento anual, que é normal do sistema financeiro. Qualquer entidade, qualquer empresa tem que fazer isso, instituição, no caso a prefeitura também. Mas também você foi a responsável pelo fechamento de um mandato, o que é mais sério ainda, que apesar de você continuar na Secretaria da Fazenda, o prefeito atual ser uma indicação do prefeito anterior, mas é um mandato novo. Documentalmente você tem que fazer tudo isso, tem que fazer um fechamento completo. Como é que fechou o Tupã-Ciretã em 2020 na questão fazendária? Assim, a gente conseguiu se manter. No 2019 a gente já tinha fechado, né, sem restos a pagar. Então, o 2020, como a gente entrou num cenário de 2019, sabendo que a gente já tinha um encerramento de mandato, a gente já entrou se preparando para isso, né? A gente já entrou numa contenção de despesas, porque a gente tinha, independente de qualquer coisa, sabíamos que tínhamos um ano de crise e sabíamos também que a gente trabalha com previsões de receita. Então, a gente trabalha o ano inteiro com previsões. Assim como pode acontecer, pode não acontecer. Então, você não pode fazer algo contando com alguma coisa que não vai entrar. Então, a gente sempre se organizou para o que fosse certo que ia acontecer e não contando com o que não fosse acontecer. E em março começou a pandemia, então a gente teve mais cuidado ainda, né, Miguel, com isso. Então a gente conseguiu manter o índice de pessoal, né, baixo, tá? Os restos a pagar também, que a gente já tinha no 2019 deixado fechado sem nada, a gente se manteve isso no 2020, tá? E os fornecedores também, a gente conseguiu manter isso todos em dia, e ainda as receitas que entraram no final do ano, que a gente não contava, que a princípio, como teve essa pandemia, a gente achou até que não iria entrar, que seria 1% do FPM, que entrou em dezembro, teve antecipação de ICMS no dia 30, que daí no final do mês de dezembro você não consegue fazer mais nada, né? Porque a partir do dia 10 de dezembro não se empenha mais nada, não se faz mais nada, na prefeitura a não ser fechamentos, né? Porque daí não tem mais o que tu fazer, são só exceções mesmo. E teve até a Lei Candir também, que foi aprovada ali no dia 30, que teve assinatura, então teve mais esse valor que entrou. Teve mais um valor que sobrou, que a gente teve a reserva do 13º também, que foi pago. Então, tipo, toda uma organização que se teve no município
Para se manter essa parte, a gente fez a venda das TDAs, que são os títulos de dívida agrária, que a gente conseguiu antecipar, que até o prefeito Guga fez todo esse investimento desse recapeamento asfalto e ainda sobrou um valor em conta também. Teve um recurso que ele deixou em conta que seria da saúde, teve os valores que entrou referente à Covid. Então, tudo isso que ficou em conta, né, se deu esse valor, fora todos os recursos vinculados também, né, o que são recursos vinculados? São recursos que vêm e só podem ser usados especificamente para o fim que veio, entende? Se veio para ser usado para Covid, só pode ser usado para Covid. Se veio para ser usado para vacina, só pode ser usado para vacina. Então, somando tudo isso que deu esse superávit. E a gente também, quando se encerra um mandato, por que no final do ano o prefeito Guga explicou que a gente antecipou as receitas? Não seria uma antecipação das despesas, desculpe. Não seria uma antecipação das despesas. A gente pagou todas as competências de dezembro, porque como é um encerramento de mandato, você precisa manter todas as despesas em dias. Então a gente colocou tudo que era de dezembro, pago dentro do dezembro, tá? Então, somando tudo isso, o percentual de despesa de pessoal em dia, os restos a pagar, todos colocados em dia, fornecedores em dia, folha de pagamento, 13º, tudo em dia, somando esses valores vinculados, os valores que entrou ali nos últimos dias, né, que a gente também não contava que esses valores viriam. Então, esse superávit que sobrou nas contas, né? No final do ano, a gente pode considerar que sim, que o município fechou as contas assim muito bem, na questão de como se pegou o município, entendeu, Miguel? Certo. Que valores, que números é o superávit? Assim, ó, a gente fechou em torno acredito que em torno de 8 milhões, mais ou menos. Uhum. Somando essas despesas que foram pagas, que foi em torno de 1.300.000, daria 9, mas elas foram pagas, então isso não se conta, entende? Perfeito. Então, acredito assim, ó, que teve mais ou menos em torno de quase 4 milhões em recursos vinculados. É que as contas ficam bem divididas, entende? Ela não vai ser assim tudo, sobrou 8 milhões, mas esses 8 milhões não é recurso livre que o prefeito simplesmente pode sair gastando, entende? Esse dinheiro, ele é, digamos, eu vou dar só um exemplo, assim, ficou 300 e poucos mil lá na conta da Lei Candir que entrou, ficou tantos milhões na conta de 13º, ficou na conta de reserva, que é da conta patronal, que teria despesas de INSS, que só venceriam no outro mês, o IP, que é debitado em conta. Então, tudo ficou certinho, o que ia debitar ainda em conta, que a gente não teria como pagar. Então, a gente já deixa tudo certinho nas contas. Então, não seria o dinheiro assim que tivesse sobrando um horror. Então, fica tudo certo nas contas já, entende? Perfeito. Muito bem. Bom, isso é o passado, isso que aconteceu lá Exatamente. de 2016 até 31 de dezembro de 2020. É possível você esperar um pouquinho, daí eu fazer um intervalo comercial, porque senão a minha grade vai ficar muito extensiva. Posso fazer um intervalo? Claro, com certeza. Na volta a gente falar um pouquinho de 2021, porque agora estamos vivenciando uma realidade que ainda prossegue a pandemia, tem todas essas questões. E aí, como é que fica o nosso orçamento para 2021? A gente sabe que o município está tendo custos mais elevados do que seria o rotineiro em virtude disso, e não sei como é que fica a arrecadação. Enfim, vamos conversar com a Adriana sobre isso. Eu vou um rápido intervalo comercial, a Adriana que permanece no telefone para a gente conversar com ela ainda no seu Variedades, no oferecimento de Ninho Hospital Veterinário, o atendimento completo para o seu pet. O telefone para contato é o 33479949 ou o site ninhohospitalveterinário.com.br.